Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este terceiro domingo da Quaresma, do ano B. O texto de hoje se encontra lá em João, capítulo 2, versículos de 13 até o 25, que nos diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhe dava crédito, pois ele conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Amados irmãos e irmãs, vamos começar contextualizando. O Evangelho de João, no capítulo 2, começa com o grande sinal das bodas de Caná. Para quem não sabe, o episódio das bodas de Caná, ele tem como foco falar da purificação religiosa. Vou dar alguns elementos para que você entenda isso, porque é importante para aqui, tá bom? Nas bodas de Caná, apresenta-se um casamento em Caná da Galileia. Né? Falta vinho, que o vinho simboliza a alegria. E Jesus pede para pegar as jarras que serviam para a purificação, ou seja, para um aspecto religioso, um ritual religioso. Tinham 6 talhas. 6 para um judeu é um número imperfeito, porque 7 é um número perfeito. Então temos uma religiosidade sem alegria, sem vida, imperfeita, incompleta, e mais ainda, isso implica que o casamento da humanidade com Deus, porque os profetas enxergam essa relação com Deus como um casamento, estava com problemas. Jesus chega e traz então o novo vinho, a nova vida, a nova aliança. Só que isso aqui ainda não estava no aspecto do templo. Nos versículos posteriores chegamos nesse relato, que é uma continuidade então do relato das bodas de Caná. Diz o texto que estava se aproximando da Páscoa do judeu. Todo judeu que se preze ia até Jerusalém. No mapa a gente vê que Jesus está descendo. E por que fala que ele subiu a Jerusalém? Porque Jerusalém ficava em cima do Monte Sião. Então é preciso ter uma subida. Só que quando chega no templo, Jesus vê aqui várias pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, cambistas ali. Vamos entender o que estava acontecendo. Vamos pensar um pouco comigo. O povo de Deus é um povo muito pobre. Eles faziam longas viagens, né? Dias e dias no deserto, para chegar até Jerusalém. Eles iam lá para poder oferecer um animal em sacrifício. Mas pensa comigo, se eu levo de casa o meu carneiro, o meu pombo, pode ser que no meio do caminho tenha o quê? Assaltos. E mais do que isso, já tem pouco dinheiro para a gente e pouca comida para a gente. Imagina ainda levar um animal e ficar alimentando ele nesse meio do caminho. Então, o animal poderia inclusive morrer. Então, diante do risco da morte e do assalto, o que é que faz mais sentido? Deixarmos para comprar próximo a Jerusalém. Diante dessa realidade, era normal, ali próximo ao Templo de Jerusalém, que foi construído na época de Salomão, existir, depois foi destruído e reconstruído, né? Existiam ali pessoas que vendiam animais para o sacrifício. Então, muita gente levava o dinheiro, guardava bem esse dinheiro, e aí quando chegava lá, essas pessoas, elas automaticamente fazia uma troca, porque tinha um câmbio, por isso cambistas, um câmbio. Vamos supor, o templo lá só vendia animais com dólar. Então eu estava com R$1. Eu trocava real por dólar, né, para poder comprar os animais. Nesse câmbio tinha já um esquema de corrupção. Um dia já ficava por debaixo dos panos. Depois o povo pegava aquele animal, oferecia em sacrifício. Metade era queimado lá no altar, a outra metade ficava com os sacerdotes. Não voltava para as pessoas. O povo gastava e nem sequer poderia se alimentar. Mais um problema. Então, quando Jesus percebe que estão fazendo um esquema no templo,
só visando dinheiro, 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 e sem se colocar no lugar das pessoas, Jesus então começa a expulsar esse povo. O que é que Jesus então está fazendo? Ele está purificando o templo. E agora você está entendendo, né, um pouco da ligação que nós temos agora com a primeira leitura. Por quê? Na primeira leitura, amados irmãos e irmãs, a gente tem aqui 10 mandamentos. Que mais do que proibições são nortes, setas que nos indicam qual é a vontade de Deus. Purificar, santificar também implica levar o outro a buscar fazer a vontade de Deus. E aí o que é que acontece? Jesus, diante dessa situação, né, que vê aqui todo o foco no dinheiro, idolatria ao dinheiro, por que não dizer assim? Jesus questiona: vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de comércio. E aí é interessante, né, que os judeus começam a perguntar: quais são os sinais que você mostra? Ou seja, comprove quem é você para fazer isso aqui. Aí Jesus fala: olha, destrui este templo em 3 dias e eu vou levantar ele. Eu vou destruí-lo vocês vão destruir o templo e em 3 dias eu vou reerguê-lo. Aí o povo começa a ficar rindo: olha, o templo demorou 46 anos para ser construído e você vai levantar em 3 dias? Deixa de ser doido. Mas ninguém entendia que Jesus estava falando de quê? Vocês vão me destruir, eu irei ressuscitar. Isso é o sinal principal. E a gente já faz uma ligação com a segunda leitura. A segunda leitura fala que os judeus procuravam sinais. Mas qual é o verdadeiro sinal? Cruz e depois a ressurreição. Essa é a grande verdade para a gente. E aí, por esse motivo, de novo, veja como é que a ressurreição tem um ponto importante. Por isso que eu falava lá na primeira leitura, né, que a gente não guarda o sábado, mas guardamos o domingo, porque a ressurreição ela é muito importante. Pessoal, só que à luz da quaresma, a grande pergunta é o que é que esse texto ele pode acabar nos iluminando, né? É uma boa pergunta para a gente. Vamos pensar um pouquinho. Aqui fala da purificação da prática religiosa. Como é que tem sido a minha prática religiosa? Eu tenho sido alguém que coloco Deus no centro ou o dinheiro no centro, por exemplo. Eu sou alguém que utilizo, né, brechas para às vezes até mesmo impedir com que alguém chegue até Cristo. Porque esse pessoal colocando aqui, né, todo esse esquema de corrupção, envolvendo muito dinheiro das pessoas, elas estavam impedindo muitas pessoas pobres de poder realizar o sacrifício. Porque os altos valores que eram cobrados. Outra coisa. O que é que a gente tem feito quando vemos as pessoas, elas fazendo coisas erradas com o templo? Fazendo coisas erradas no aspecto religioso? Nós, na verdade, estamos ali agindo, orientando, dizendo fulano não é por aqui, ou a gente é omisso? Muitas vezes a gente pega por omissão. O povo está fazendo tudo errado e a gente diz assim: vou me calar que é melhor não me estressar. E uma última coisa. Qual o valor que eu tenho dado à ressurreição de Jesus? A quaresma por si só não é o tempo mais importante da igreja. O tempo mais importante é a Páscoa. É a ressurreição. Mas muitas vezes a gente não coloca a ressurreição como algo tão importante da nossa fé. E o próprio Jesus falou: esse é o verdadeiro sinal, a sua ressurreição. Por isso que nós enxerguemos, né? Eu já pego o gancho com a segunda leitura. Nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para o mundo. Mas é esse mesmo Cristo crucificado que ressuscitou e que está conosco até o final dos tempos. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!